Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Olha só, hoje vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. Vou começar falando um pouco sobre o sistema genital masculino. Bom, os órgãos do sistema genital masculino são os testículos, que são as gonadas masculinas, certo? Um sistema de ductos que nós temos o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra. Temos as glândulas sexuais acessórias, que são próstata, glândula bulbouretral e as vesículas seminais, certo? E as diversas estruturas de suporte, incluindo o escroto e o pênis. Bom, os testículos, que são as gonadas masculinas, elas vão produzir os espermas e vão secretar os hormônios. Que hormônios, professora? A testosterona. Bom, o sistema de ductos vai transportar e armazenar os espermatozoides, auxiliando assim na maturação e conduzi-los para o exterior. Bom, o sêmen, ele contém o esperma mais as excreções das glândulas sexuais. E assim nós temos as gonadas, que são os testículos e os órgãos produtores dos gametas, certo? Temos as vias condutoras dos gametas, que são os túbulos e os ductos dos testículos, certo? Assim, o epidídimo, o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra. Nós temos as vias percorridas pelos gametas masculinos, que são os espermatozoides, desde o local onde são produzidos até a sua eliminação pelas vias genitais. Então, assim, nós temos os órgãos cópula, que é o pênis, o órgão que vai penetrar nas vias genitais femininas, possibilitando assim o lançamento nelas dos espermatozoides, vesículas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais. Bom, as glândulas anexas são as vesículas seminais, próstata e as glândulas bulbouretrais, cuja secreção vão facilitar a progressão dos espermatozoides nas vias genitais. Já o testículo, ele é um órgão par, direito e esquerdo, nesse caso, situado na bolsa musculocutânea, denominada assim bolsa escrotal, o escroto, a qual está localizada na região anterior do períneo, logo por trás do pênis. Cada testículo tem uma forma ovoide, com um grande eixo quase vertical e ligeiramente achatado no sentido lateromedial. Do que ocorre apresentar duas faces, duas bordas e duas extremidades. São os órgãos produtores dos espermatozoides, sendo que a parte da puberdade vão produzir também hormônios, que são responsáveis pelos caracteres sexuais secundários, em número de 2 palpáveis dentro da bolsa que aloja, certo? O escroto, onde o esquerdo em geral está em um nível inferior ao direito. São formados na cavidade abdominal e durante o seu desenvolvimento fetal, né? Até o oitavo mês de vida intrauterina. Vão descer na direção do escroto para ocupá-lo definitivamente. Já o epidídimo, ele estende-se longitudinalmente da borda posterior do testículo, então ele está posteriormente na sua borda. Vai apresentar uma dilatação superior, que vai ultrapassar o polo superior do testículo, que é denominado cabeça. Um segmento intermediário, que é o corpo, e inferiormente uma porção mais estreita, que é a cauda do epidídimo, e na cabeça do epidídimo, né, os ductos deferentes dos testículos vão continuar por ductos novamente muito tortuosos e em seguida vão anastomosando sucessivamente assim para constituir um novo tubo, que é o ducto do epidídimo. Bom, algumas estruturas eréteis, certo? Nós temos o corpo cavernoso e o corpo esponjoso do pênis. São formados por um tecido especial, né? Que vai se encher de sangue, correndo então o aumento do seu volume. Bom, nós temos os órgãos genitais externos, que é o pênis e o escroto, né? Região escrotal. São aqueles visíveis na superfície do nosso corpo, né? Externamente. No escroto tem a bolsa que vai alojar os testículos, então observem aí nessa imagem. Nós temos duas imagens. Uma imagem lateral da região do órgão genital masculino e uma forma na imagem de uma foto frontal da frente, certo? Para observarmos melhor
cada região. O corpo esponjoso do pênis, a bexiga, os ureteres, o corpo cavernoso, nós temos a vesícula seminal, região prostática, reto, canal deferente, ureteres. Então, observem bem essa imagem. Bom, o epidídimo é uma estrutura em forma de C, que é situada assim, contra a margem posterior do testículo, onde pode ser sentida pela palpação. Os espermatozoides são ali armazenados até o momento da ejaculação no epidídimo. Já o ducto deferente é uma continuação da cauda do epidídimo, que vai conduzir os espermatozoides até o ducto ejaculatório. Já a uretra é um canal comum para micção e para ejaculação, com cerca de mais ou menos 20 centímetros de comprimento. Vai iniciar-se no ósteo interno da uretra, na bexiga, e vai atravessar sucessivamente a próstata, o assoalho da pelve e o pênis. E vai terminar assim no ósteo externo da uretra, certo? Já as vesículas seminais são bolsas saxiformes. Situadas assim, vão se localizar na parte posterior da bexiga, e a secreção delas faz uma parte do líquido seminal e vai parecer ter um papel na ativação dos espermatozoides. Então, as vesículas seminais, elas têm um papel na ativação dos espermatozoides. São as vesículas seminais. Já a próstata é um órgão pélvico impar, ou seja, só tem uma. Situado assim inferior à bexiga, por baixo da bexiga, e vai atravessar toda a sua extensão pela uretra. Consiste principalmente de uma musculatura lisa e o tecido dela também é fibroso, mas contém glândulas. Então, o tecido dela é fibroso, mas ele contém glândulas. A secreção dessas glândulas prostáticas, ela é lançada diretamente na porção prostática da uretra através de numerosos ductos prostáticos, porém não são visíveis macroscopicamente, certo? Gente, vamos falar agora sobre o sistema genital feminino. Bom, o sistema genital feminino, ele é um conjunto de órgãos encarregados da reprodução da mulher. Compõe-se também de órgãos gametógenos. O que são gametógenos? São produtores de gametas. Assim, os órgãos gametófilos também, que por onde transmitem os gametas, e dos órgãos que vai abrigar um novo ser vivo em desenvolvimento, certo? Bom, os órgãos genitais femininos, eles vão consistir em um grupo de órgãos internos e o outro externo. Então, nós temos os internos, que estão no interior da pelve, né? E consistem dos ovários, tubas uterinas, útero, vagina. E os órgãos externos, que são superficiais ao diafragma urogenital, chamados de quê? Achados abaixo do arco púbico. Compreendem no monte pubis, lábios superiores, lábios inferiores, duodeno, clítoris. O bulbo do vestíbulo das glândulas vestibulares maiores também. E são estruturas que vão formar a vulva, né? Ou o pudendo feminino. Essas estruturas dos órgãos externos são elas que vão formar a vulva, certo? Também chamada de vulva. E as glândulas mamárias, que também são consideradas parte do sistema genital feminino, desculpa. Então, o sistema genital feminino não é só o órgão genital da mulher. Também são as mamas, os sistemas das glândulas mamárias, certo? Bom, vamos falar sobre esses órgãos genitais. Nós temos as gonadas, né? Que, como eu falei, são os órgãos produtores dos gametas, entre os ovários que vão produzir os óvulos, são chamadas gonadas. Vias condutoras dos gametas, que são as tubas uterinas. O órgão que abriga o novo ser vivo é o útero. O órgão da cópula vai representar pela vagina. Estruturas da cópula, aliás, estruturas eréteis, nós temos o clítoris e o bulbo do vestíbulo, né? Já as glândulas anexas, nós temos as glândulas vestibulares maiores e menores. E os órgãos genitais externos, que é a vulva, né? Tem o monte púbico, lábios maiores, lábios menores, clítoris, bulbo, vestíbulo das glândulas vestibulares e o bulbo. Observem nessa imagem da página 63, a gente dá para observar o útero, né? Os espermatozoides atravessando a barreira e indo assim em direção à trompa, para que possa se fixar
após os óvulos serem soltos. Gente, o ovário, ele tá preso ao útero, na cavidade pelvina, no caso, na cavidade pélvica, por meio de ligamentos, né, cujo conjunto, ele pode ser grosseiramente comparado como se fosse um cabo de bonde aéreo, sendo o bonde o ovário, né, vamos dizer, como se fossem dois cabos assim, e essas estruturas são como se fosse fixada. Então, o ovário, ele tá como se fosse um ligamento interligado. Já os ovários, eles vão produzir os gametas femininos, né, ou os óvulos, que no final da puberdade vai ter início. Vão produzir também os hormônios, nos quais vão se controlar o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Então, no caso, se desenvolver, né, vamos dizer, os pelos do pubiano, os seios, quando vão começar a aumentar o volume. Já as tubas uterinas vão transportar os óvulos que vão romper a superfície do ovário para a cavidade do útero. Por elas passarem, né, em direção oposta, os espermatozoides e a fecundação vai ocorrer habitualmente dentro da tuba. Então, soltei meu óvulo, soltou o espermatozoide, pronto, já vai ocorrer a ovulação. Aliás, a fecundação. Não, o espermatozoide, depois que o óvulo também é soltado, o espermatozoide vai correr em direção, porém, eles vão ficar anexados nessa tuba. Então, o óvulo já fecundado, ele pode ocasionalmente fixar na tuba uterina e aí dar início ao desenvolvimento do embrião, que é conhecido como a gravidez tubária. Então, que geralmente, normal, ela não consegue, vamos dizer, se desenvolver, né? Não tem como dar certo. Gravidez tubária. A tuba, ela possui duas funções, que é transportar o óvulo do ovário para o útero, que é o local onde ocorre a fertilização do óvulo pelo espermatozoide, né? E é um órgão oco, né? O útero. Impar, então só tem um. Mediano também, fica no meio. Em forma de uma pera invertida. Então, o formato dela é como se fosse uma pera, só que de cabeça para baixo, invertida. Ela é achatada no sentido antero-posterior, né? Que vai emergir ao centro do períneo, para o interior da cavidade pélvica. O útero também ele está situado no meio da bexiga urinária, que está para frente, e o reto, que está para trás, né? Então, é como se fosse no meio dos dois. Na parte mediana, o útero ele apresenta um estrangulamento, né, denominado istmo do útero. A parte superior ao istmo vai receber o nome de corpo do útero. E o inferior vai ser o cérvix, que é o colo. A extremidade superior do corpo do útero, ou seja, a parte que está situada acima da implantação das tubas uterinas, tem o nome de fundo do útero. Então, nós temos o corpo, o colo e o fundo. O útero é um órgão que aloja o embrião, né? Que no qual vai se desenvolver até o nascimento. Então, o útero é o órgão que vai alojar o embrião, vai cuidar para que ele cresça, né? Na sua estrutura, apresenta 3 camadas, né? Que nós temos a interna do endométrio, que vai sofrer várias modificações com a fase do ciclo menstrual. Temos a média, que é o miométrio, as fibras musculares lisas e constituída a maior parte da parede uterina. E nós temos também a externa, que é mais conhecida como perimétrio. Ela é representada pelo peritônio. Gente, mensalmente, o endométrio ele se prepara para receber o óvulo fecundado, ou seja, o futuro embrião. Não havendo assim a fecundação, toda essa camada do endométrio que se preparou para sofrer essa descamação com a hemorragia, né, que no caso a menstruação, vai consequentemente eliminar através da vagina e da vulva, que é o fenômeno conhecido como a menstruação. Bom, pela essa imagem da página 65, dá para vocês observarem, né, os componentes. Nós temos aí o fundo do útero, vamos observar o útero, né? Vocês estão vendo que em formato realmente parece ser uma pera, como se fosse cabeça para baixo, uma pera invertida. Aí nós temos o fundo do útero, que é lá em cima. Nós temos o corpo do útero. Nós temos esses ligamentos que vai fixar, né? E nós temos também, né, o istmo das falsas, que vai como se fosse se ligar à região tubária, e os ósteos, que assim vão se ligar também no corpo lúteo, e o ovário, que vai soltar os óvulos, certo? Então, gente,
A vagina, ela é um órgão de cópula feminina, como vocês sabem. A cavidade uterina e a vagina vão se constituir no cônjuge do canal do parto, através do qual o feto vai passar no momento do nascimento. A vagina, além dos órgãos de cópula, da passagem do feto, e também o parto, que é o parto, né? E mensalmente os produtos da menstruação também. Então, é pela vagina que temos o quê? A vagina é responsável pelo quê? O nascimento, né, do bebê, no caso o parto, e a menstruação. Esses dois. Já o clítoris é uma estrutura extremamente sensível e ligada à excitabilidade sexual feminina. Já as glândulas vestibulares maiores são em número de 2, situadas, elas se localizam nas proximidades do vestíbulo da vagina, onde vão se abrir seus ductos, certo? Durante o coito, que no caso é o ato sexual, são corrompidas e vão secretar um muco que vai servir para lubrificar a porção inferior da vagina. Então, essas glândulas vestibulares maiores vão servir para isso. Já as menores, no caso. Já ainda as maiores, também são duas pequenas formações, certo? Mais ou menos 0,5 centímetros de diâmetro, cada uma. São situadas, localizadas, uma do lado do orifício vaginal, em contato com a extremidade posterior de cada massa lateral, certo? Do bulbo do vestíbulo. São arredondadas, ou então ovais também. Parcialmente são sobrepostas posteriormente nos bulbos do vesíbulo, são próximos, certo? Vão expulsar uma substância rica em muco, que vai umedecer e lubrificar o vestíbulo. Resumindo, essas glândulas vestibulares maiores, elas são responsáveis pela mucosidade, como se fosse uma espécie de músculo, para lubrificar. Para lubrificação, certo? Então, gente, as mamas, elas também fazem parte desse sistema reprodutor feminino. Então, elas são o anexo, né, anexadas à pele, porque seu parênquima é formado de glândulas cutâneas, certo? São modificadas e vão especializar-se na produção de leite após a gestação. Então, as mamas vão servir apenas para a produção de leite. Elas vão situar-se ventralmente aos músculos da região peitoral, que é ventralmente, como se fosse deitada, né? No músculo da região do peitoral. Então, entre essas camadas superficiais profundas da tela subcutânea, a papila mamária ela é uma projeção onde vai se desembocar até 20 ductos lactíferos dos respectivos lóbulos das glândulas mamárias, certo? A areola mamária, onde existem as glândulas sudoríparas e sebáceas, são formadas de pequenos tubérculos. Durante a gravidez, essa areola vai se tornar mais escura e vai reter esta cor posteriormente. O maior aumento da mama, né, ocorre na fase final da gestação, onde o seu volume pode até triplicar. Gente, então, as mamas é só isso mesmo. Eu vou passar para vocês uns vídeos e algumas imagens para vocês observarem melhor. Então, esses nomezinhos que eu dei para cada região, vai ter nesse vídeo. Aí vocês observam bem as imagens também para poder identificar cada um. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.